Graça e paz, meus amados irmãos, povo que tem a marca eterna de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando nós compramos um equipamento novo, um celular, por exemplo, ele vem com um manual para a utilização do usuário, não é verdade? E se você não ler o manual até o final, possivelmente estará subutilizando algum recurso daquele equipamento, recurso pelo qual você pagou. Ou seja, estará se privando de alguns dos seus benefícios, ou até mesmo prejudicando o seu funcionamento. E assim somos nós também. Deus seria muito injusto de nos colocar nesse mundo estranho, sem nos deixar orientações claras e específicas de como nos movermos e sermos bem-sucedidos em meio a todas as intempéries desta era denominada planeta Terra. E Deus não é injusto, meus irmãos. Ele nos deixou a Bíblia. E não apenas para o povo evangélico, como alguns pensam, mas para toda a sua criação. É uma lástima que poucas pessoas se utilizam desse recurso tão importante, fundamental para todos nós. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e o mais temido também. Quero dizer, é o último também na opção de leitura das pessoas. Algumas nem leem, evitam esse livro. Uns dizem que não entendem e outros porque dizem que não gostam dele. Ora, Deus compôs a Bíblia para ser a nossa orientação, a sua palavra viva. Então, não seria recomendável rejeitar qualquer dos 66 livros da Bíblia, porque isso significa rejeitar a palavra de Deus. Jesus apresentou a visão ao apóstolo João e incluiu o livro de Apocalipse na Bíblia para nossa informação e para que possamos também transferir informação e conhecimento às outras pessoas, tanto de Deus quanto do mundo. E aí cabe uma pergunta. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem medo do Apocalipse? Monstros, cataclismas, sofrimento, figuras estranhas, morte eterna, mas também salvação eterna. Tudo faz parte do livro de Apocalipse. E as pessoas fracas na fé, ou que não conhecem a Deus, se fixam apenas no sofrimento. Enquanto que os fortalecidos na fé, os fiéis, os escolhidos pelo Senhor, se concentram na salvação eterna, que também é uma das promessas de Deus. No trecho que apresentamos no início, certamente
uma das coisas mais marcantes é o sinal da besta, que será imposto a todo ser vivente. E aqueles que se recusarem serão perseguidos até a morte. Ora, quem é de Deus não precisa ter medo. Leia a Bíblia toda, meu irmão, até o final, e depois comece de novo. Não pare nunca. Estude a Bíblia e descubra o quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Vamos deixar claro aqui uma coisa. Quem teme a Deus não teme o Apocalipse. Na verdade, não teme a nada. Porque sabe que ao final, acontece o que acontecer, ao final ele receberá a vida eterna e com galardão. E que não receberá o sinal da besta. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus amados, vamos entender uma coisa: pela morte física, muitos passarão, mas nem todos. Porque alguns serão arrebatados em vida e não experimentarão a morte. Mas o importante é ter a consciência de que a vida continua mesmo após a morte. E a sua continuação depende da marca que nós tivermos aqui nesta vida. Os que viverão eternamente são os que têm a marca de Jesus. Alguns já têm essa marca, e outros vão recebê-la após resistirem diante das tentações e tribulações que estão por vir. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É o apóstolo Paulo falando. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, o povo de Deus é sempre identificado pelo Senhor através da sua marca. O povo de Israel foi poupado das mortes dos seus primogênitos porque tinha o sinal determinado por Deus para a sua identificação, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das suas casas. Não ter a marca do Senhor significava não pertencer a Ele. Então, todos os demais que não tinham a marca do sangue do Cordeiro foram alcançados pelo mal. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Depois, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, saltamos um pouquinho. Diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito
primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus amados, no Antigo Testamento, na vigência da lei de Moisés, todo macho tinha que se circuncidar. E essa era a marca da aliança entre Deus e o povo de Israel, por ele escolhido. E quem não cumprisse com essa ordem estaria quebrando a aliança com Deus e seria excluído dentre o povo de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Meus amados, o profeta Ezequiel também teve uma visão do grande castigo aplicado por Deus ao povo de Israel pelas abominações no santuário. Mas os que guardavam a fidelidade foram marcados e poupados da destruição. Meus amados, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele deixou traços da sua personalidade marcados para sempre nas nossas memórias e nos nossos corações. E isso não foi em vão. Ele é o nosso modelo de perfeição, o estilo que devemos buscar seguir todo o tempo. Não importa se não vamos alcançar a perfeição nesta vida. Deus espera que estejamos buscando nos aperfeiçoar constantemente, melhorando a cada dia. Sigamos os exemplos de Jesus. Vejamos alguns. Primeiro, Jesus amou. E amou incondicionalmente. E ordenou que também amássemos. Vejam só. Livro de João, capítulo 15, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Depois, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias a Deus. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Meus amados, Jesus também perdoou. E perdoou a todos quantos nele creem. E ordenou que nós, que somos dele, também perdoássemos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. A palavra diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Depois, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Depois, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados, Jesus obedeceu e requer de nós obediência a Ele também. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus amados, Jesus orou e requer que nos mantenhamos em oração como Ele fez. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, a palavra de Deus diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Depois, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 37, a palavra de Deus diz: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus amados, meu amado, que sinal você ostenta na sua vida, meu irmão? Quem vive da forma como Jesus nos ensinou, já tem a marca dele e certamente irradia os seus sinais. E tanto Deus como as pessoas o veem. Mas será que você não emite nenhum sinal? Quem não tem a marca de Cristo já nos dias de hoje, dificilmente irá resistir à tentação de receber o sinal da besta. Tenham cuidado, irmãos. Muito cuidado. Precisamos ser imitadores do Senhor, em sua forma de viver, em sua personalidade. Precisamos estudar sempre a Bíblia. Digo estudar porque ler é para os novatos, os recém-convertidos. Nós temos que buscar o conhecimento profundo, o pleno conhecimento da palavra de Deus. Temos que orar sistematicamente e não podemos deixar a congregação como é costume de alguns. Alguns enfraquecidos na fé, obviamente. É vivendo integralmente para Jesus que somos marcados como sendo propriedade dele. E dessa forma, meus amados, o maligno não nos toca. 1
Carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 17. A palavra diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meu amado irmão, com qual identificação você vai chegar ao juízo final? Com o sinal da besta ou com a marca de Jesus? Algumas pessoas fracas na fé irão vacilar e tomar a decisão equivocada. Mas quem já tem a marca de Cristo não receberá o sinal da besta. E aqueles que ainda não tenham a marca do Cordeiro, mas diante da tribulação e toda a tentação rejeitarem a marca da besta, receberão a marca de Jesus. Serão poupados do sofrimento e estarão com o passaporte visado e carimbado para ingressar no céu. Nós, que conhecemos o final da história, não podemos errar, nem ao menos vacilar. Sirvamos hoje ao Senhor. E estaremos marcados por Ele para todo sempre. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. A palavra diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Depois, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a palavra diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, eu já estou marcado. Sim, meus irmãos, estou marcado para todo o sempre. Nada consegue retirar a marca de Cristo em mim. Eu estarei lá, como sacerdote de Jesus, reinando com Ele para sempre. E vou estar muito atento, meu irmão. Eu vou estar olhando para os lados. Eu quero ver você lá também. Você vai estar lá? Você vai estar lá. E vai me ver também. Glórias ao nosso Deus. Por enquanto, meu amado. E até esse dia, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvores, honras e glórias sejam dados a Ele, somente a Ele. Amém.